Como seu trabalho como artista plástico influenciou o seu trabalho como diretor? Eu queria ser apenas pintor. Estava trabalhando em um estúdio, já contei essa história várias vezes. Estava pintando um jardim à noite e as folhas verdes do quadro começaram a se mexer. E então a pintura se tornou o vento. Daí tive a ideia de uma pintura em movimento e isso me levou ao cinema. São palavras de David Lynch, que morreu ontem, aos 78 anos, e teve uma carreira prolífica, deixou muitos filmes instigantes e que desafiavam essa fronteira do sonho, da realidade, falavam do grotesco, do submundo, do subconsciente, e também deixou pinturas e fotografias. Ele se envolveu com música, sempre criando esses mundos surreais e essas narrativas inquietantes do seu trabalho, com o seu trabalho. Ele nasceu em 46, 20 de janeiro, morreu ontem, 16 de janeiro de 2025. Ele nasceu em 46, em Missoula, Montana, nos Estados Unidos, e começou estudando pintura. Ele foi para a universidade e de lá começou a fazer experimentos com a pintura e projeções, pintura em movimento, e a partir daí começou a fazer seus primeiros curtas. E ele estudou na Pennsylvania Academy of Fine Arts, na Filadélfia, e criou curtas experimentais a partir dali, sempre um pouco relacionadas ao expressionismo, ao surrealismo, suas pinturas e suas curtas, e pinturas que dialogavam um pouco com Francis Bacon, cujo trabalho falei há pouco tempo, alguns vídeos por aqui, Edward Hopper e tantos outros. Ele fez um primeiro trabalho nos anos 70, o primeiro grande trabalho, que é o Eraserhead, que é a história de Henry Spencer, um homem tímido que vive no mundo industrial e cuja namorada deu à luz a um bebê deformado. Isso parece que tem a ver com a biografia do David Lynch, que teve uma filha e ela nasceu com os pés com deformações. E ele parece que não queria ter uma família assim tradicional e tal. E isso levou a vários pensamentos e, inclusive, a criação do Eraserhead, que fala dessa pessoa que é forçada a viver com esse bebê, com essa criatura que parece meio alienígena, meio assustador e meio trágico também, o que tem a ver com o seu trabalho O Homem-Elefante, que fala sobre a deformação também e essa coisa triste e trágica que está presente nesses dois filmes. Ele fez uns outros filmes super icônicos também, depois de uma experiência filmando Duna, que é uma adaptação de uma ficção científica, né, que usou muitos figurantes, muito dinheiro, muita gente, muita coisa, mas no final ele não teve a sua voz aceita, né? Então os cortes finais não se foram de acordo com o que ele pensava, né? E ficou então essa obra controversa, né, para tantos fãs e tantas pessoas que gostam do trabalho do David Lynch e ele mesmo, né? Bom, em 86 ele filmou o Veludo Azul, que é um filme também muito legal, tem uma cantora e que ela canta sempre a mesma música, tem uma questão também com David Lynch, porque ele produziu
cantora, uma cantora clássica, uma instrumentista clássica, melhor dizendo, participou de produções musicais com cantoras e sempre todos os seus filmes a música é uma questão muito importante, né? E depois de Veludo Azul vem o clássico, né, entre outros, né, Twin Peaks. Twin Peaks foi uma série de TV que quando passou aqui, passava na Globo, bem à noite, e era o grande mistério, né? Quem matou Laura Palmer? Laura Palmer era essa garota toda lindinha, toda boazinha, que era rainha do baile, cheerleader, uma coisa assim, e que todo mundo gostava, que fazia caridade e tudo mais, e um dia ela aparece morta, e na investigação todo mundo parece meio esquisito, né? Essa cidadezinha que parece tão perfeita mostra que cada personagem ali, inclusive a Laura Palmer, tem uma história obscura, e é um clássico, né, da série de TV. E parece sempre essa dualidade entre esse cotidiano tranquilo, os filmes do David Lynch, com esse sonho americano de que tudo parece bonito e perfeito. Ele também explora isso um pouco na Cidade dos Sonhos, que é a história de uma atriz aspirante a Hollywood que encontra uma pessoa que perdeu a memória. E aí ela tenta ajudar essa pessoa, aí fica um labirinto de sonhos e realidade, elas se parecem um pouco, e qual é a verdadeira identidade de cada uma delas, e aí essas realidades fragmentadas, assim, cheias de símbolos enigmáticos, que são características do trabalho do David Lynch, acompanham essa narrativa da Cidade dos Sonhos, que me parece que tem tudo a ver com esse Estados Unidos perfeito, né? Que se vende, mas que é um lugar de ilusão, né? E então essa narrativa de mundos surreais, inquietantes, se foram com ele, né? Uma das coisas que eu percebi também com David Lynch, que por vezes ou achava um filme seu desinteressante ou não gostava, mas se vendo pela segunda vez já me acendia coisas, e como um livro, né? A primeira leitura pode ser interessante ou não, mas a segunda leitura sempre dá uma abertura de consciência, né? Inclusive isso com filmes também, né? Inclusive ele era muito afeito à meditação, né? E tem uma entrevista, dessa entrevista que eu comecei a ler aqui no começo do vídeo, tem uma pergunta interessante do Mário Abad, que faz esse catálogo aqui, que é que fala sobre todos os trabalhos do David Lynch, e ele faz uma pergunta assim: você vai encontrar com o presidente Lula? Nós estamos em 2009 a entrevista? Bom, o livro é de 2009. Vamos ver se diz aqui. A entrevista foi em 2008. E ele pergunta: você vai encontrar com o presidente Lula? E estamos novamente com o presidente Lula, né? Quais são suas intenções? O que você vai discutir com ele? E ele fala o seguinte: acho que ele vai estar nas Olimpíadas, então não vou encontrá-lo. Mas se eu fosse, eu falaria sobre uma universidade para o Brasil, onde os estudantes praticariam o aprendizado da meditação transcendental. Método e técnica, em grupos 2 vezes por dia. Então essa universidade ensinaria todos os cursos normais. Falaria sobre usar meditação em todas as escolas no Brasil. E se livrar do estresse nas escolas
e qualquer tipo de violência no país. Então o David Lynch era um praticante da meditação transcendental e falava muito sobre isso, né? E é um grande nome que não se substitui, né? Então, esse mistério e a incerteza que ele mostrava nos seus filmes e nos seus trabalhos em geral, né, são uma das coisas mais interessantes que a gente pode abraçar e pode nos desafiar também, né, a entender que o mistério também faz parte de algo que nem sempre precisa ser revelado, mas que também tem um gosto, né, que também tem algo além ou que não precisa ser traduzido por vezes, mas também existe um gosto na busca pela essa tradução, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Diga aí qual o filme do David Lynch, série, trabalho que você mais gosta, quando que você viu isso, como isso te impactou. E se você curtiu aqui, dá aquele joinha, e se inscreva, e até a próxima.